Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa relação entre o CRAS e o CREAS, porque eu, né, representando o CRAS, digamos assim, vou fazer um atendimento conjunto com o CREAS, com um psicólogo do CREAS. Eu achei que é um tema bem interessante para a gente conversar um pouquinho sobre como funciona, quais as propostas, enfim, algo relacionado a isso, porque uma coisa que a gente vê bastante na rede é os serviços individualizados. Então, por exemplo, saúde é uma coisa, assistência é outra coisa, como se fosse cada um no seu quadrado, sendo que quando a gente vai fazer uma intervenção com uma pessoa ou com uma família, a gente precisa que a rede seja realmente uma rede, que a rede funcione de forma integrada, conjunta, enfim. Então hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Vai ser uma conversa bem informal, a qualidade talvez não vai ficar das melhores. Eu estou aqui com o meu peixe do mês, então eu vou cortando ele enquanto eu converso com vocês. Enfim, vai ser um vídeo bem informal, mas se vocês gostarem assim dessas conversas assim do dia a dia que vão acontecendo, eu trago mais pra vocês. E, bom, é isso. Se você já gostou da proposta, deixa o like, se inscreve no canal e depois comenta aqui se você já é assistente social ou se você tá como estudante ainda de serviço social e já fez o estágio, se você vê que a rede ela é mais unida ou se tem algumas defasagens, sabe? Algumas fragilidades, tá bom? Então, bora começar a conversar. Comprei o peixe aqui. Acabei de tomar banho e já me sujei de água de peixe. Ótimo, enfim. Eu comprei o peixe aqui e aí eu gosto de já deixar ele cortado e dividir em porções, porque aí no dia a dia eu só pego e descongelo como se fosse uma marmita, né? Aí eu comprei também na lojinha de R$1 esses potes aqui que tá todos molhados, mas eu comprei esses potinhos aqui pra mim dividir em porções. E aí eu comprei hoje junto com o peixe, então primeiro eu vou lavar esses potes bem e vou deixar aqui separado, e aí depois que eu vou começar a cortar o peixe e já ir dividindo, né, pesando. Eu peso mais ou menos 150 gramas de peixe e vou colocando nos potinhos e já deixando pra congelar. Eu tava guardando o peixe nesses saquinhos aqui, só que não é muito legal, né? Então eu vou fazer os cortes e colocar já aqui nos potinhos. Então primeiro eu vou começar aqui lavando eles e aí a gente já começa a conversar também. Isso pode ser até um quadro do canal que a gente pode criar, e aí vocês colocam nos comentários os temas que vocês gostariam de conversar comigo, e aí a gente vai conversando, eu vou dando a minha opinião, enfim. Tipo, como se fosse uma aqui fala, só que na verdade é fazendo coisa de casa e conversando sobre serviço social, né, rotina, assim, e tudo mais. Primeira coisa, né, eu vou contar um pouquinho sobre o caso. Então, qual foi o caso, por que eu encaminhei pro CREAS, essas coisas assim. Tem uma usuária que ela é acompanhada do Pai Comigo. Eu fiz a abertura dela, então teve um dia de acolhimento, ela agendou atendimento, eu atendi ela e aí eu decidi abrir o acompanhamento do pai, que é o serviço de proteção integral à família, basicamente. E aí, ela veio inicialmente com uma demanda, eu não lembro se tinha demanda de cesta, mas era uma demanda de suspensão do Bolsa Família. O Bolsa Família dela tinha sido suspenso e quando suspende é por 2 meses, então a pessoa fica sem renda durante 2 meses e perde aquele valor que seria colocado na conta. E aí ela tinha trazido essa situação, né, que o Bolsa Família estava suspenso, ela não sabia o porquê, e a gente lá no CREAS tem acesso aos sistemas tanto do CadÚnico quanto relacionado ao Bolsa Família. Então a gente consegue ver a questão das condicionalidades, consegue ver o extrato, tudo isso. E aí, lá no sistema eu vi que o motivo que o Bolsa Família dela tinha sido suspenso era por conta que uma das filhas dela não estava matriculada no ensino, numa instituição de ensino, né, numa escola, enfim. E a partir dos 5 ou 4 anos, eu vou deixar aí pra vocês certinho a informação, mas se eu não me engano, a partir dos 4 anos, a criança já tem que estar passando, né, numa escola. E aí ela não sabia dessa informação, acabou levando a advertência, acho que também não prestou atenção, porque quando você leva uma advertência, geralmente no extrato tá escrito, no aplicativo também ele fala, mas enfim, acabou tendo a advertência, acabou tendo o bloqueio, e aí veio ter a suspensão. Foi quando ela procurou o que fazer.
E aí, quando ocorre um descumprimento das condicionalidades, a gente sempre abre o acompanhamento para pelo menos até cessar, né, a situação. E aí, inicialmente, eu tinha feito a abertura do PAIF com ela por conta da suspensão. Então, eu fiz um plano de intervenção para um período de 2 meses, que era o período em que ela ia ficar sem receber. Então, eu combinei com ela a questão da matrícula da criança, combinei com ela de atualizar o cadastro único, porque ela tinha que colocar mais uma criança, se eu não me engano. Eu conversei com ela também a respeito da cesta. Então, durante esses 2 meses, eu fiz o encaminhamento de um recurso alimentar para ela. Enfim, esse era o objetivo. Aí, passou uns tempos, acabou passando mais de 2 meses, né? E aí eu comecei a fazer a reavaliação de alguns casos. E o dela era um dos momentos que eu precisava parar, dar uma olhada e reavaliar, ver se as coisas foram cumpridas ou se não. E aí, conversando com ela não tinha matriculado ainda a criança. Tinha passado acho que 1, 2 meses, ainda não tinha matriculado. E aí eu chamei ela, né, e a gente conversou relacionado a isso. Aí ela falou que ela tinha ido lá, enfim, aconteceram algumas coisinhas e aí ela não tinha matriculado ainda. E aí, quando eu contatei ela me relatou uma situação de violência. Então, ela contou que... Não vou aprofundar muito, né, na situação, mas basicamente ela estava ficando sem dinheiro, então ela estava recebendo Bolsa Família, só que ela começou a trabalhar registrado, e aí o Bolsa Família ele diminui em 50% do valor, você recebe menos, só que essa empresa ela não estava pagando certos funcionários, então estava sem renda, estava com o salário atrasado e tal. E aí ela foi falar com ele, né, eles acabaram se encontrando na verdade, e ela foi falar sobre pensão. E aí ele não gostou, eles discutiram e ele perpetuou a violência, né? Ele acabou agredindo ela, enfim. Ela é uma pessoa que é até bem centrada, porque tem algumas mulheres que ou não reconhecem a violência, ou não sabe o que fazer, e ela até que estava bem centrada na situação, então ela fez boletim de ocorrência já. Ela marcou atendimento na defensoria. Eu não sei se foi o pessoal que acolheu ela que marcou, né, para a defensoria. Acredito que para a questão da medida, mas ela tinha arrendamento na defensoria já. Ela tinha também feito o boletim de ocorrência. Quando ela me contou sobre isso, eu falei, você tá em casa? Aí ela falou, tô. Eu falei, eu posso ir aí então? E aí a gente conversa melhor sobre isso. Porque também era um dia que tava muito quente. E como era uma situação de violência e tinha sido bem ali recente, tipo, acho que 1 dia atrás, 2 dias atrás, eu não queria agendar pra depois conversar com ela, sabe? Era uma questão ali emergencial. Então, eu falei, você tá em casa e tal? Aí tá. E aí eu fui visitar ela para entender melhor a situação e o que tinha acontecido, se ela era próxima desse cara ou não, por mais que eles tinham um relacionamento, às vezes eles podiam manter contato ainda ou não. Enfim, fui entender melhor a situação. Agora, vou dar uma pausa aqui na questão do peixe e vou jantar, que o milho estava esquentando. Vou jantar um milhozinho quentinho com manteiga. Aí, um parênteses, eu consegui ir lá na hora que ela me relatou, na casa dela, e fazer o atendimento e tal, porque era um dia que tinha carro na unidade. A gente tem um carro, mas a gente divide com outras unidades e dependendo do dia a gente não tem. Então, por exemplo, terça-feira a gente tem só na parte da tarde, coisas assim. E não é toda semana, se não me engano é só segunda e terça. E, fofocas aqui, teve as eleições municipais, né? E aí mudou a gestão e a gestão tirou o carro. Alegando que a gente não estava usando muito carro. E realmente, se olhar nos relatórios, não tá constando muito. Mas a gente usa o carro pra caramba. É que, tipo assim, tava relacionado a visitas, por exemplo. Aí, visitas, fizemos poucos ali. Enfim, retiraram o carro. E aí agora a gente tem que agendar pra usar o carro. Então, acaba que se acontecesse uma situação emergencial assim, por exemplo, eu teria que agendar, talvez, pra ir lá, entendeu? Não é algo que eu tenho o carro ali disponível, se acontecer alguma coisa, e ir lá. Esses dias também, um dos técnicos que trabalha comigo, outro assistente social, uma das famílias que ele acompanha, relatou uma situação de abuso, né, sexual. E aí, o carro estava lá,
e ele conseguiu já levar a família pro Reavivas. Reavivas é um programa que tem aqui, um serviço, na verdade, que tem aqui, que atende a situação de violência e tal. Mas assim, agora que não tem o carro, fica meio complicado. Então, infelizmente, a gente retrocedeu aí um pouquinho. Fez esse parênteses, só para vocês saberem que, por mais que a gente esteja no serviço público, estamos ali, estamos em estabilidade, né? Estabilidade de carreira, enfim, é mais difícil de mandar embora, essas coisas assim. Não é as mil maravilhas, né? Questão política a gente sabe, principalmente dentro do serviço social, mas no geral a gente sabe que a questão política é bem forte e acaba influenciando quando há mudança de gestão, mudança de coordenação, essas coisas assim. E aí, fechando esse parênteses, voltando pro caso, eu fui lá, fiz o atendimento dela, ela me mostrou o boletim, ela explicou a situação e aparentemente tinha sido algo pontual. Como assim pontual? Eles não tinham contato frequente, ele não tinha contato frequente nem com ela e nem com a filha. Foi uma situação que eles se encontraram, começaram a discutir e aí ele praticou a violência. Então, outra coisa também é que ela estava bem centrada, ela sabia que tinha que fazer boletim, que aquilo não era certo, esse ponto também. Então, minha avaliação foi que foi uma situação pontual. Entretanto, violência é violência, né? E se só conversando com ele eles não conseguiram se entender e ele praticou essa violência, e foi justamente relacionado à pensão, e como ela ia na defensoria, eu já orientei ela também, além de pedir a medida, pedir também já a pensão alimentícia. Aí eu fiquei com aquele receio de tipo assim, ok, foi pontual, eu poderia não enviar pro CRES, porque o CRES é violação de direito e violência configura violação de direito, só que ela não estava super fragilizada, enfim, não era uma situação com uma gravidade tão alta, sabe, que eu poderia ficar dando uma olhada por ali. Só que como tinha essa questão da pensão e que provavelmente ela iria pedir novamente, eu fiquei com receio de ficar acompanhando ela e mais pra frente acontecer alguma coisa, enfim. Aí, como forma de prevenção, digamos assim, eu encaminhei também pro CREAS para eles ficarem cientes da situação. E aí no meu relatório eu contei a situação, falei que ela é acompanhada no CRAS e tal. E falei, solicitei, né, uma acolhida do CREAS relacionada a esse caso. E aí, depois de um tempo, ela me falou que o CREAS entrou em contato e que eles conversaram e que ia ver se ela ia ficar em acompanhamento no CREAS ou não. Quando a gente encaminha algo para o CREAS e o CREAS decide acompanhar, a gente tem que encerrar no PAIF o acompanhamento. Então ela saiu da proteção básica e foi para a proteção especial. Aí enviei o caso, teve acolhida e ficou meio que em aberto se ela de fato ia ser acompanhada lá ou não, se tinha sido de fato só uma acolhida. Aí teve reunião de território, uma reunião lá no CRAS, junto com o CREAS, pra gente discutir casos, tentar se alinhar mais, essas coisas. E aí eu aproveitei essa reunião para passar dois casos, duas situações para o CREAS, né? Uma era relacionada a isso, para saber em que ponto tinha ficado esse caso, se eles iam acompanhar ou não. E o outro caso é uma outra situação que é bem complexa, eu mencionei em alguns vlogs por aqui, mas como eu vou postar esse vídeo provavelmente antes pra vocês ainda não estão sabendo. Mas era uma situação que o CRAS de outra cidade enviou um relatório contando, e aí é uma situação que vai ser um processo de trabalho, sabe? E aí eu discuti esses dois casos com eles, e aí eles falaram, né, que esse caso foi pra começar um acompanhamento com o psicólogo do CREAS. Então o caso foi pra ele, o que foi ótimo porque ele estava na reunião e a gente já conseguiu discutir e alinhar. E ficou combinado de que a gente ia fazer um atendimento em conjunto com ela pra conversar. Então, pra entender a situação no sentido de se ela vai... que ela teve que reagendar na defensoria que ela acabou perdendo. Então, quando ela for na defensoria, se ela sabe o que ela tem que fazer, o que tem que pedir,
Enfim, é um atendimento em conjunto. E era sobre isso que eu queria falar pra vocês. O quão é importante a rede estar presente, sabe? Não só nesse caso em particular que eu tô aqui contando pra vocês, mas como ele já tem mais andamento, aí eu consigo compartilhar melhor mais informações com vocês. Mas no geral é muito importante que a rede funcione. E isso não é fácil. Na maioria dos locais não tem nem CREAS, por exemplo, sabe? Na maioria dos locais, às vezes não tem nem diálogo, não tem abertura ali pro diálogo, pro acompanhamento. Às vezes você chama pra reunião e não vai, ou eles mandam uma pessoa, tipo, aleatória só pra falar que foi, enfim. É meio complicado isso da rede. Mas como o CRAS e o CREAS são serviços que trabalham meio que em conjunto, estão mais próximos, né? É mais próximo o CREAS do CRAS do que, sei lá, a saúde ou a educação. Não deveria ser assim, mas né? Então a gente tem essas reuniões mensais pra discutir caso, pra conversar, essas coisas assim. E aí a gente conversou e entrou ali em consenso de fazer um atendimento em conjunto. O CREAS aqui da minha cidade, ele fica no centro da cidade. É um local que, tipo assim, não tem nada a ver ter um CREAS ali. É um local que tem praia, é um local que tem prédio, então assim, não tem nada a ver com o CREAS, sabe? Que a proposta, pelo menos ao meu ver, e se eu não me engano até em orientação mesmo, em documentos técnicos, tem que ser próximo do território, preferencialmente do território ali que tem bastante situações, né? De vulnerabilidade e tal, porque fica mais fácil da família acessar o CREAS, entendeu? O CRAS, como tem 4, alguns não, mas a maioria tá bem ali localizado, só que o CREAS realmente tá pessimamente localizado. Então, para vocês terem ideia, tem algumas famílias que são acompanhadas pelo CREAS e o técnico do CREAS vai no CRAS fazer atendimento, porque é mais fácil da pessoa chegar lá. E aí, basicamente, esse foi o andamento até aqui da situação. Outra coisa importante também de dizer é que por mais que esse caso, né, fique realmente com o CREAS, não quer dizer que eu tenho que virar as costas e falar, não, agora é com vocês resolvem. E é isso, quando terminar a situação de violência, vocês mandam de volta e aí eu volto a falar com a pessoa. Não é assim, porque tem a questão do vínculo, né, enfim, várias questões. E aí a gente vai estar ali atendendo em conjunto. É muito importante também que o técnico fique pedindo autorizações, converse com o outro técnico que está referenciado nesse caso, para entender mesmo a situação, porque uma hora, né, pensando assim na lógica, uma hora o caso vai sair do CRAS e vai voltar para você do CRAS. Então é bom estar ciente das coisas que foram feitas, dos combinados, enfim, dessas coisas. Então é muito importante, principalmente a gente tentar acompanhar de alguma forma os casos, pedir feedback depois de um tempo, porque é muito fácil de se perder as coisas, sabe? A demanda de trabalho, tanto do CRAS quanto do CREAS, é muito rápida, muita coisa, e no dia a dia pode acabar se perdendo a situação. Então você tá ali um pouquinho mais presente também facilita pro caso ter um tiquinho mais de atenção, sabe? E aí, foi isso que eu queria conversar com vocês. E a respeito principalmente da rede, não é fácil essa questão da rede, de conversar com a rede. No geral tá todo mundo muito atarefado, muito corrido assim no dia a dia. E fica difícil realmente, sabe, marcar reunião que todo mundo possa estar presente para discutir um caso. Mas vão existir situações que vão pedir isso, sabe, que vai pedir uma reunião. Às vezes é um caso complexo. Esse outro caso que eu falei pra vocês, que chegou um relatório de outra cidade, é um caso bem complexo. É um caso que a pessoa era acompanhada desde 2020 pelo CREAS, estava pelo CRAS também. Tem situação de violência, tem situação de uso de drogas, crianças envolvidas, enfim. É uma situação bem complexa. E embora tenha a situação assim de violência bem recente, que aconteceu, com medida protetiva, e ela continua com o companheiro e tal, eu vou começar a acompanhar, pelo menos inicialmente agora, pela abertura do PAIF, porque o momento inicial está pedindo uma vinculação, então uma criação de vínculos. E por mais que a situação seja super agravada, é claro que esse caso eu não vou estar atendendo sozinha, porque na reunião a gente viu que era um caso bem complexo e que ia precisar
de uma intervenção não só do CRAS, mas também como do CREAS e até com outros serviços, saúde mental, etc e tal. Inicialmente vai ser ali pelo CREAS, porque eu que tive o primeiro contato com essa pessoa. Então, querendo ou não, a gente tem meio que um vínculo ali, porque a gente já se conhece, a gente já conversou. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, o andamento desse caso, eu trago pra vocês quando tiver mais novidades. Mas o que eu pretendo fazer, eu preciso sentar e dar uma lida nesse caso e pensar nas intervenções. Mas o que eu pretendo fazer é solicitar primeiro, enviar um relatório ao CREAS falando sobre esse caso e solicitar um apoio neste caso. Então, eu vou estar acompanhando ali inicialmente, mas eu quero fazer uma visita em conjunto para tanto o CRAS quanto o CREAS ver a situação de vida, de território, de habitação das crianças ali. Então, assim, é um caso que eu vejo que vai ser a médio e longo prazo, digamos assim, o acompanhamento. E é isso, aí é muito importante também a gente ter um bom vínculo com os outros serviços, porque aí a gente consegue planejar coisas assim em conjuntos. É claro que também depende da disponibilidade do profissional, tem gente que não é tão aberta assim, né? Mas esse é um caso, por exemplo, que por mais que neste momento eu vá abrir o acompanhamento do PAIF, né? Vai ser o CRAS que vai acompanhar. O CRAS vai estar ali sempre dando um apoio, suporte e fazendo alguns tipos de intervenções em conjunto, como a visita domiciliar, por exemplo. Porque por mais que a pessoa não esteja relatando, nós sabemos que tem uma situação de violência de dezembro e a gente está entrando em março agora, então é muito recente. E não foi assim qualquer tipo de violência, sabe? Foi uma violência que teve medida protetiva concedida, ela tá ainda com o companheiro, ela e o companheiro foram revogar a medida. Então é uma situação mais específica, mais complexa. Então é isso, falei demais, é só um bate-papo assim rápido, mas talvez não tenha sido tão rápido. Mas eu queria conversar com vocês, assim, só um pontozinho assim da minha rotina de trabalho que eu achei que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais, se tem um tema em específico que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, e aí a gente faz esse bate-papo, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário e até a próxima. Tchau!